Por que alguns babuínos machos matam filhotes da própria espécie? Ao longo de anos, foi feita uma coleta de dados sobre a quantidade de babuínos em determinada população no Parque Nacional de Amboseli, no Quênia. Desde 1971, dados demográficos são coletados sobre essa população do parque, porém os dados utilizados de fato foram obtidos entre 1978 a 2015. Em cada visita dos pesquisadores, é feito um censo a respeito da quantidade de babuínos nos grupos observados e sobre quais machos estão no grupo em questão. O estudo foi feito com base nesses dados, mensurando a frequência de feticídio e infanticídio de acordo com a morte de filhotes de até 1 ano e abortos sofridos pelas mães grávidas. Infanticídio entende-se como a morte de indivíduos entre 0 e 1 ano. Feticídio entende-se como interrompimento na gestação de indivíduos em fase fetal. Para estudar o caso, foram analisados dados sobre as mortes em períodos de 2 semanas antes e 2 semanas depois da imigração de babuínos machos para diferentes grupos. A ideia era detectar abortos e assassinatos de filhotes de até 1 ano provocados pelos machos recém-imigrados, procurando também identificar se o ambiente influenciava tais atitudes. Para confirmar se os assassinatos eram cometidos apenas nesses grupos, fetos e filhotes de até 1 ano, foram utilizados como grupo controles, filhote de 1 a 2 anos e dados sobre assassinatos de filhotes de até 1 ano, além de abortos provocados por machos em outro grupo na mesma época do estudo, porém no qual nenhum macho havia imigrado. Grupo controle. Entre dois grupos observados, o grupo de indivíduos é monitorado igualmente, porém, em um grupo há o macho imigrante e no outro não. Aquele que não tem o macho imigrante é o grupo controle, para confirmar a influência do macho em outros grupos. Esperava-se que a morte dos fetos e dos filhotes estivesse diretamente relacionada com a recente imigração de machos. O resultado obtido foi como esperado. O número de mortes realmente aumentou após a chegada dos machos imigrantes. A morte é provocada pelo macho por meio de agressão física direcionada à fêmea grávida e ou ao filhote. Raras vezes, a mãe morre em consequência dos ataques, grávidas ou com seus filhotes. Nesse estudo, por exemplo, 4 de 19 mães morreram, 3 com filhotes e 1 grávida. Acredita-se que os machos tomam essa atitude para que a fêmea volte mais rapidamente para o seu ciclo reprodutor, possibilitando o acasalamento e sucessão genética. Com isso, o macho imigrante elimina linhagens que possam ser possíveis competidores em termos genéticos e pretendentes à liderança do grupo, e torna as fêmeas aptas a receber seus espermatozoides em menor período.